Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos dar sequência à nossa série de A Extravagância de Deus, onde a gente está entendendo um pouco mais sobre como funciona o agir de Deus em nossas vidas de uma maneira abundante, plena, extravagante, literalmente. E para a gente dar sequência, hoje nós vamos ler um texto muito conhecido que está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 14. Vamos começar do 14 ao 20. Mas antes de a gente seguir, antes de a gente começar, antes de abrir a palavra de Deus, quero te pedir um favor bem rápido. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não se esquece, já clica aqui no sininho para que você se torne inscrito e receba notificações toda vez que nós tivermos vídeos novos. E não esquece de assistir sempre a série em sequência. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá, favorita, para que você assista depois. Fica aqui com a gente, depois você volta e assiste na sequência. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 8, versículo 14, assim diz a palavra de Deus. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: e vocês ainda não entendem? O que Jesus está querendo ensinar aqui com esse texto, com essa lembrança, com essa advertência que ele traz para os seus próprios discípulos? Que muitas vezes nós não estamos preparados para viver o novo e até mesmo a extravagância de Deus nas nossas vidas, porque a gente se esqueceu dos milagres que a gente já viveu. A gente esqueceu dos milagres que a gente já viu, que a gente já presenciou. A gente se esquece muito rápido das ações que Deus já teve nas nossas vidas. Muitas vezes, quando nós estamos no meio de uma situação difícil, contrária, contraditória, onde a gente meio que não sabe o que fazer, quando você está meio que dependendo do sobrenatural, você não sabe mais o que você pode fazer no natural, você parece que esquece de tudo que você já viveu com Deus. E aqui Jesus está advertindo esses discípulos disso. Eles falam: vocês só têm um pão e vocês estão brigando porque vocês só têm um pão? Como assim? Vocês já viram quando tinha 5.000 pessoas precisando de comer, tinha 5 pães e 2 peixinhos, o que eu fiz? E eles falaram: você deu comida para todo mundo e ainda sobrou 7 cestos de pães. Ou seja, tudo que Deus provê, toda vez que Jesus proveu algo, quando ele estava no seu ministério em terra, todas as provisões dele sempre tinham sobras. Ou seja, sempre tinha algo a mais. Nunca era só o suficiente, nunca era só o básico. Era sempre o a mais, era sempre o excedente, era sempre o extravagante. E aqui a gente está falando de pães, de provisão, talvez você possa trazer até para o contexto financeiro, mas o mais importante é que isso não se estende apenas à área financeira, mas também à tua área profissional, à tua área amorosa, à tua área espiritual, à tua área familiar, tudo aquilo que você está pedindo. Deus não quer te dar só o básico, Ele quer te dar o extravagante, Ele quer te dar além. Só que para isso, como a gente já falou nos últimos vídeos, na sequência, você precisa estar com o coração pronto. E você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Entender que buscar o reino de Deus tem que ser o primeiro lugar. E depois disso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas esse ainda é um nível básico. Esse contexto que a gente trouxe, inclusive, no último vídeo, de busque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será acrescentado, isso na prática é como se fosse o nível mais básico de prosperidade com Deus, é o nível mais básico de receber de Deus, é o nível mais básico dos milagres de Deus, porque Deus nos garante que nós não dependeremos de nada para ter o básico, porque Ele irá nos prover. Agora, aqui a gente já está falando sobre a sobra, sobre o a mais, sobre o além, sobre a abundância, sobre o excesso de Deus. Deus quer trabalhar comigo e contigo de uma maneira que o meu coração e o teu coração entenda que não tem a ver apenas com o que eu preciso, mas tem a ver com o excesso do que Ele já planejou para mim. Afinal, a palavra de Deus nos garante que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para nós. Então Deus quer trabalhar conosco nos excessos. Deus quer te dar excessos. Tudo que você está pedindo, Deus quer te dar mais. Deus quer te dar além. Para isso, você só precisa
precisa de algumas coisas. Primeiro, estar com o coração pronto. Segundo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como nós falamos antes. E terceiro, que é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo, nunca se esqueça dos seus milagres. Nunca se esqueça do que você já viveu em Deus. Nunca se esqueça das formas que Deus já agiu na sua vida, das vezes que Deus já falou com você, das vezes que Deus já te alertou sobre situações perigosas que você estava prestes a entrar, das vezes que Deus te direcionou para uma porta nova que Ele tinha para a sua vida. Nunca se esqueça dos milagres e das experiências que você já viveu em Deus. Porque é apenas esquecendo as experiências que o povo normalmente perecia. Na época, por exemplo, do Antigo Testamento, existia, por exemplo, em Juízes, a gente falou sobre a história de Gideão no último vídeo, e existia em Juízes um ciclo que se repetiu, segundo a Bíblia, mais de 7 vezes, que era um ciclo onde o povo estava na apostasia, o povo não entendia nada e de repente Deus mandava um juiz, aquele juiz se levantava, libertava o povo e aí o povo se enchia de fé. E aí quando estava tudo bem, parece que eles se esqueciam de tudo que eles já tinham vivido, que Deus tinha levantado um homem, uma mulher e tinha salvo o povo, e de repente eles voltavam à idolatria, aos pecados que eram mais comuns da época. E isso não pode acontecer na minha vida e na tua vida. Você não pode depender de estar sempre passando por um problema para lembrar do que Deus já fez na tua vida. Você não pode depender de estar sempre por alguma dificuldade, sempre clamando por alguma coisa essencial, uma necessidade básica para lembrar do que Deus fez na tua vida. Você precisa lembrar e agradecer disso todos os dias. Te dar uma dica? Anote todos os milagres, todas as experiências que você já viveu. Anote, se possível, numa espécie de caderninho de orações. E toda vez que você for orar, pegue aquele caderninho e relembre: Deus, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo, obrigado porque o Senhor fez aquilo naquele momento e eu precisava exatamente disso. E você vai lembrar de como Deus foi zeloso, como Ele foi detalhista, como Ele foi um Pai amoroso contigo. Quando você se lembra dessas coisas, você está pronto para viver o próximo milagre. E aí você entende o que você precisa de fato para viver a extravagância de Deus na tua vida. O que esses discípulos, e olhem bem, eu não estou falando de homens comuns, eu estou falando de discípulos que andavam com Jesus, que viram Jesus fazer N milagres. Eles caminhavam com Jesus. A gente só ouve a história, a gente só lê a palavra, a gente só entende no nosso interior quando o Espírito Santo habita em nós. Mas eles caminhavam com Jesus, eles estavam do lado. Eles viam a cada metro quadrado praticamente que eles andavam, parava um cego e Deus ia lá e curava. Jesus ia lá e curava. Eles viam que parava um leproso, Jesus ia lá e curava. Jesus, por onde passava, curava alguém, fazia algum milagre, expulsava um demônio. E mesmo assim, quando tinha apenas um pão, eles não sabiam o que fazer e começaram a discutir porque tinha apenas um pão. Então entenda, não discuta porque você tem pouco. Apenas creia que você vai viver o extravagante de Deus e se posicione como filho, se posicione dentro do teu espaço com Deus, dentro do teu trajeto, da tua jornada com Deus. Amém? Entenda essa verdade. Semana que vem nós finalizaremos essa série para entendermos de fato 100% como viver a extravagância de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos se você puder, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar através da vida dos discípulos de Cristo, Pai, que brigaram por um pão, quando na verdade eles já tinham visto N milagres e principalmente com a provisão de pães, Pai, com a multiplicação. Nós declaramos, Senhor, sobre o teu povo, sobre quem está assistindo agora esse vídeo, sobre quem está agora nessa oração, Pai, nós declaramos uma unção de multiplicação, Pai. Assim como Jesus multiplicou 2 vezes aqueles pães e peixes e sobrou, Pai, nós declaramos, Pai, que nos nossos celeiros, Pai, transbordarão e em nome de Jesus, Pai, nós teremos sobras, não para ofertar apenas, Pai, mas nós teremos sobras, Senhor, para ajudar pessoas, nós teremos sobras, Pai, para planejar um futuro próspero. Em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos à tua boa, perfeita e agradável vontade e decidimos viver os teus planos, Pai, que nenhum olho viu e que nenhum ouvido ouviu, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.